Olá, meu nome é Wanderson, jogo no Sanse, aqui na Espanha, segunda federação, e justo está em Madrid. Muito bom, muito obrigado, Anderson, por aceitar participar dessa pesquisa, dessa entrevista. E gostaria de te fazer uma pergunta bem ampla de início, e depois a gente vai tentando afunilar um pouco para ver essa trajetória, mas queria que você contasse sua história de vida. Né? Quem é o Wanderson, né? E como que ele chega até aqui, né? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Sou nascido no Nordeste de Amaralina, se foram pesquisar, em Salvador, um bairro periférico, né, como a gente sabe, na favela. Mas graças a Deus tive uma família que me deu uma educação muito boa. Vi de tudo, porém não me misturei com nada, graças a Deus e graças à educação da minha família. E quando eu era pequenininho, como a gente sabe, né, a gente é brasileiro, gosta de jogar futebol, meu pai perguntou: o que você quer ser quando crescer? E eu falei que queria ser futebolista, queria viver do futebol. E aí foi onde que meu pai falou comigo: sabe que você tem que se privar de muitas coisas, né? Principalmente de festa, coisas que seus amigos fazem, coisas que seus irmãos fazem, aí que é, não pode fazer. Beleza, beleza. E aí foi onde que coloquei como uma missão, né? Chegar longe. Literalmente não sabia o que ia acontecer. Mas a partir daí, saí de lá de Salvador, algumas trajetórias, São Paulo, para agora estar na Espanha. Não imaginava o quanto isso chegaria, o tão longe que chegaria, porém, graças a essa motivação e graças a essa missão, aqui estou na Espanha lutando, né? Lutando para ver até onde a gente pode chegar. Bom, pegando um pouco desse gancho familiar, né? Como que era a constituição ali da sua família? Você falou tinha irmãos, irmãs, do que vocês brincavam, né? Se o futebol também era compartilhado ali na família ou era só fora, na rua? Como que era as suas lembranças em relação a isso? Então, eu tenho 3 irmãos e uma irmã, mas só que minha irmã é fora do casamento. A gente teve bastante contato, porém, depois, quando fui crescendo, já não tive tanto contato. Temos contato agora por rede social. Mas em casa somos 3 homens. Eu sou o mais pequeno, sou o caçula. E minha família tem bastante homens, então o futebol, a gente jogou muito, muito futebol em casa quanto na rua. E como eu sou o mais pequeno, era eu e meu pai contra meus 2 irmãos. E aí era onde que criou uma rivalidade, onde eu tinha que sacar o meu melhor para chegar no nível dos meus irmãos, né? E como eu sempre fui o menor, tanto em estatura como de idade, até mesmo na minha rua, tive que ralar. E aí é onde que, graças a isso, creio que foi me preparando para competir no futebol, né? Que a gente sabe que o futebol também é competitivo. E essa seria, assim, a sua primeira lembrança do futebol, assim, quando fala, ó, fala sobre futebol, qual é a primeira lembrança que vem, assim, à sua mente? De Dessa lembrança, primeiro contato com o primeiro futebol. contato é Amaralina. Amaralina se chama a praia onde é a mais perto da minha casa. E aí era onde minhas férias, quando escapava, quando a manhã não deixava sair, ia para Amaralina jogar bola. Tanto com minha família, com meus irmãos, também com meus amigos. Então, creio que a memória que mais marcante, principalmente da minha infância e do futebol, é os baba. Não sei se na região de vocês falam assim, mas lá é um baba. Bater um baba com os amigos, tanto dia de sol como também de chuva, hein? A gente jogava bola na rua, creio que várias doenças aí corria da gente, porque a gente estava aí jogando bola. E aí, dentro dessa sua trajetória, Anderson, como que o futebol ele vai talvez deixando de ser esse baba, né, de estar ali com os amigos e jogar com outras pessoas, entrar num clube, como é que foi esse processo contigo? Então, quando a gente é criança, a gente não, creio que não tem a noção do que o futebol pode fazer. Agora mesmo, estou em outra nação, vivendo outra cultura por conta do futebol. Porém, quando eu era pequeno e até mesmo a gente, como brasileiro, a gente vê, né, alguns jogadores que aparecem na televisão e a gente olha assim, posso ser como ele. Porém, esse meio termo essa linha de saber, será que eu tô jogando porque amo ou até mesmo só quero pela profissão? Foi quando eu era adolescente, meu pai falou, bom, pelo que você apresenta, por tudo que você faz, você tem nível de chegar no profissional.
E aí foi onde que, tipo, eu falei, então tá bom, eu vou me privar de muitas coisas, que a gente sabe que não é fácil. Antigamente, muita gente fala que poderia, né, beber, fazer isso e jogar futebol. Hoje em dia eu creio que não é possível, porque é uma exigência muito alta, e é onde que você pode até chegar, mas se permanece com as coisas que a gente sabe, né, bebida, festa, não está centrado automaticamente 100% no futebol, creio que não permanece por muito tempo. E aí foi onde que eu falei, vou me privar, então vou lutar para chegar o mais longe. Claro que sabemos que vai aí vários imprevistos, principalmente que aconteceu um comigo, que é lesões e tudo isso, mas me privei de muitas coisas que me ajudou a estar mais cerca, né, do futebol profissional. E aí, como que é isso? Aí, pensando ali, com quantos anos você estava, né, quando o seu pai fala Eu, dessas privações, né? E o que é um garoto ali, um adolescente, ouvir isso e conseguir ter consciência de fato do que é essa privação. Assim. Você consegue hoje olhar lá para trás e perceber isso? Ou só foi acontecendo, assim, você vivendo aquilo nessa lógica, né, de manter afastado desses lugares? não, eu lembro que meu pai, graças a minha família, meu pai tinha um método de educação muito bom, que era a comunicação. Meu pai se comunicava muito com a gente. E eu creio que isso a clave, a chave, assim, de um secreto, né? De se comunicar. E meu pai, quando eu tinha por volta dos 12 anos, 13 anos, meu pai teve essa conversa. Eu lembro que foi no carro. E aí foi onde que sobre se privar para chegar em um objetivo. O que era mais ou menos o que eu tinha que me afastar, que o meu entorno era tipo muito bom. As festas até de madrugada, as festas, mulheres, não tive nenhuma influência para utilizar droga. Agora, a única droga que era a influência que eu tive que me privar era a bebida. Ou seja, a minha família bebia bastante e foi onde que eu tive que me privar e me afastei. Até hoje não gosto de álcool, por exemplos, e me afastei ao ponto de dizer, por mais que no meu entorno naquela época era normal, eu dizia, não, porque eu tenho esse objetivo e quero chegar longe. E aí foi onde que me afastei tanto de festa, que era, creio que um principal, vamos supor assim, armadilha, né? Porque através dessas festas você encontra várias coisas, e bebida. Eu creio que também foi uma armadilha que eu saí, porque essa armadilha é mais ou menos normal, né? Nessa idade, na família, em qualquer lugar é normal. Mas eu creio que isso é uma porta para vir várias outras coisas que podem te prejudicar mais na frente. E aí, como que vai ser a sua trajetória ali, né, de garoto? Você vai começar a jogar ali na região da Bahia? Ou você vai já para outro lugar? Como que você se deparou com esse futebol, vamos chamar, mais organizado, né? Entrar num clube, ter aí uma rotina de treinamento, e como que isso você teve que dividir com o seu tempo da escola, né? Porque naquele momento ainda você Está estudando. estava estudando. Como é que foi esse processo ali? Então, como a gente falou, comecei aí na rua, né? Um amigo vizinho falou: esse menino tem futuro, tem que colocar em uma escolinha e tal. E aí é onde foi que meus primeiros passos foi uma escolinha que era do Bahia, né? Que aí, como a região Bahia e Vitória. Comecei aí é onde que era a mistura, né? Estudar e jogar, estudar e jogar. Primeiro começa com treinos, terça e quinta, e quanto mais as coisas vai se aproximando a profissionalismo, vai ser todos os dias de treino. E lembro que meu pai via colégios que estavam mais perto, onde eu tinha que treinar para ir já direto. Teve uma época na minha vida que eu até mesmo tive que estudar longe de casa, mas só que era perto do treino. Então eu já ia, estudava, ia pro treino, depois voltava para casa. Você saía de manhã, voltava de noite. Com os engarrafamentos de cidade grande, que você já sabe como é que é. E aí foi onde que meu pai também foi um ponto muito importante, que ele falava assim comigo: você quer ser jogador de futebol? Tudo bem. Porém, enquanto você puder conciliar o estudo com o futebol, você tem que dar das mãos até onde você pode. Porque chega um momento que você fala assim, beleza, se eu estou vivendo do futebol, bem, mas se você não estiver vivendo e é só o sonho,
complica as coisas, que aí tem aquela pressão de começar a trabalhar, dinheiro e tal. E aí foi onde que consegui conciliar o estudo até o terceiro ano, né, que é o que a gente tem que cumprir. E aí eu falei, esses 2 primeiros anos, se eu não estiver vivendo futebol, eu vou trabalhar, né? E aí, graças a Deus, nessa época, consegui conciliar os dois e viver do futebol com meus 8 anos. Não, legal você falar isso, porque um pouco dessa pesquisa toda, ela parte de uma fala do John Kennedy, que tá no Fluminense, ele faz o gol ali na Libertadores e tal. Ele dá uma entrevista e ele vai falar assim: eu não tinha plano B. Um dado momento da minha vida era o futebol e o futebol. Eu não tinha outras opções por conta disso, de fazer um grande investimento para seguir naquela carreira. Você se visualiza também nessa mesma lógica, ou nessa mesma dimensão, mano, assim, eu estou investindo, é para cá. Você falou, tinha 2 anos, né? Então, o que aconteceu nesses 2 anos para você falar, eu segui, né? O que foi aí o divisor de águas nessa trajetória ali inicial? Quando eu tava nessa época, né? Primeiro, minha vida foi feita de objetivos e oportunidades. Meu pai sempre falava, às vezes tem um amigo seu que pode ter 3, 4 oportunidades. Em vez que você é só uma. Como o John Kennedy falou, é essa e tem que agarrar. E lembro que quando eu estava com 15, 16 anos, meu objetivo era ir mais perto do centro do futebol, né? Que era São Paulo, Rio de Janeiro. E aí foi onde, com 15 anos, eu consegui ir para lá. Eu falei, beleza, consegui, agora eu vou agarrar a oportunidade e vou, tipo, progressando. E aí foi onde que eu estava lá num time que era formar jogadores para mandar para fora ou até mesmo para time melhor. E aí eu falei, é isso que eu tenho. Eu tenho que agarrar minha oportunidade, porque sendo de outro estado, você tem que ser melhor que as pessoas que estão dentro já do estado. Porque se você não é melhor que as pessoas que estão, cada um vai buscar o melhor, né? E aí foi onde que eu falei assim, essa é a minha oportunidade. Consegui agarrar uma oportunidade onde comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho. E aí eu falei assim, beleza, isso é o que eu sei fazer. Eu posso estudar, porém aqui tá um pouco complicado. E aí foi onde que eu falei, eu vou viver do futebol? Vamos viver do futebol. Deixei o estudo, entre aspas, parado ali, que era o que tinha que cumprir. Eu acho que isso aí todas as pessoas têm que cumprir, né? E aí eu vou viver do futebol. Se caso eu não tivesse vivendo do futebol, eu ia ter que largar o futebol, ia ter que seguir alguma carreira, ia ter que estudar, universidade, coisas assim. Como foi esse momento de viver longe da sua família ali com 15 anos, né? Não sei se foi a primeira vez que você ficou mais afastado, mas me parece que é a partir dali que você fica, né, seguindo para outros lugares. Isso eu creio que muitos futebolistas, jogadores que tiver pelo mundo, vai falar que é a coisa mais difícil, né? Estar longe da família. Como eu sou o mais pequeno de casa, meu irmão, eu tive uma experiência que vi meu irmão e tomei como exemplo. Meu irmão foi fuzileiro naval e ele teve que morar no Rio de Janeiro, que teve lá a formação e tal. E aí eu via como é que era, né? Minha família, saudade, ligações. Bueno, não sabia como era na pele, porque eu não estava fora, mas eu via o quanto faz falta, o quanto a família faz falta, tanto no desenvolvimento de criança, sobrinho, primo, tudo já grande você longe de casa. Eu comecei com os 15 anos e fui sentir na pele o que era nessa época aí, porque nessa época eu era um adolescente e não era um, um homem como agora. E lidar com isso é bastante complicado, porque além da saudade, também existe coisas que eu poderia fazer que ninguém estava vendo. E aí é onde que, tipo, há uma linha de, tipo, você fazer as coisas certas e fazer coisas erradas também, porque você está longe de casa. Mas só que a saudade da família, creio que é um, um problema que sempre vai estar. Porque você conhece pessoas, conhece amigos que são mais chegados que irmãos, porém a família é família, né? E bate a saudade. Legal. E aí, seguindo aí um pouco dessa linha cronológica, né? Então você vai ali para esse clube de formação, você fica quanto tempo lá e de lá você vai para onde? Eu fiquei lá 3 anos, mais ou menos, e dos 15 aos 18. Sim, dos 15 aos 18, e aí foi onde que esse time de formação mandava jogadores e teve uma época que justo um grupo foi ao México, e eu ia também para o México. E aí, afinal,
me lesionei. Aí foi onde que tive que me recuperar dessa lesão. Me recuperei dessa lesão e fui pro Paulista de Jundiaí. E aí foi onde que eu voltei de lesão, já me recuperei. E aí é onde que eu voltei a me destacar. Porque essa época eu estava me destacando bastante, estava me destacando. E aí é onde que era uma das promessas. Não, esse jogador vai chegar, vai chegar. E quando vem a lesão, é o primeiro baque, né? Que aí você, nossa, 18 anos é onde você tem que estar já em um time para jogar ou a copinha, para as pessoas verem que é sub-20. E justo eu saí desse time de formação e fui pro Paulista de Jundiaí, onde eu consegui jogar a copinha. Joguei a copinha, marquei um gol, voltei a jogar em alto nível. A copinha de que ano que é? É de 2018. 2018, sim, 2018. E aí, em 2019, eu fui jogar a 3. Saí da 2018, joguei a copinha, fui pro Capivariano, joguei a 3, 2019, começo do ano. E aí, quando saí do Capivariano, que foi a 3, que aí sabe, né, que é o primeiro semestre, se não tem nada no segundo semestre. E aí foi onde que eu me destaquei, e graças também à oportunidade que o meu empresário me deu, que ele tinha contato, e foi onde que surgiu a oportunidade de eu vir para a Espanha emprestado. Ou seja, era um ano. E aí, como eu falei um pouco atrás na entrevista, minha vida sempre foi feita de oportunidades e agarrar. E aí, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, vou agarrar e não me solto dessa oportunidade. E aí, graças a Deus, agarrei essa oportunidade e o time que eu vim para cá cedido me comprou do Brasil. E aí foi onde que aconteceu algumas coisas. Se quiser perguntar. Tá, a gente já vai chegar nessas Sim. coisas. Você falou algumas coisas também importantes. É, fala um pouco mais sobre esse período da lesão, né? O que foi essa lesão e se depois você também teve que conviver com lesões. Pensando até nessa pergunta, Wanderson, nas diferenças do que é treinar, por exemplo, na Espanha e do que é treinar no Brasil. Se você percebe diferenças, semelhanças, enfim, que poderiam interferir nesse físico, né, assim, para aguentar ou não aguentar, a depender do tipo de treinamento que é feito. Né? Então, começando ali com a lesão e depois do treinamento. Perfeito. A lesão que eu tive foi menisco. Na perna esquerda. E aí foi onde que nem sabia o que significava isso, menisco. Sabia que existia lesões difíceis, mas não sabia. E aí foi quando eu tive minha primeira experiência no mundo das lesões, né? Que é uma área que muitos jogadores passam e muita gente não sabe, né? Tive que me recuperar. Uma das coisas que eu passei e que eu tirei como aprendizado foi a recuperação, porque muita gente passa por cirurgia e não fala sobre a recuperação, o que tem que fazer. E aí, nessa época que eu passei, foi bastante duro, porque não sabia, era jovem, porém, passei com um fisioterapeuta muito bom, falou que se você faz uma recuperação boa, a probabilidade de não dar problema no futuro é muito grande. E aí é onde que creio que muitas pessoas pecam e não fazem um bom trabalho de recuperação em lesões. E aí foi onde que eu passei. Foi duro porque literalmente aconteceu tudo de amigos meus viajando para Querétaro, Tigres, e eu aí me recuperando de uma lesão. Foi duro, mas graças a Deus me recuperei. Me recuperei até em Campinas com um treinador muito bom. Não sei se você conhece, Nivaldo Baldo. E aí foi onde que me recuperei aí com ele. E bom, foi duro, mas graças a Deus me recuperei. Sobre treinamento de prevenir ou até mesmo estar preparado para alto nível do futebol. No Brasil, na experiência que eu tive nos clubes, creio que a gente treinava não tanto para se prevenir para lesões, treinava para o time estar bem entrosado, aguentar mais ou menos a correr, tudo isso. Porém, na época, pelo menos, não via um trabalho específico para prevenção de lesões, ou até mesmo estar no seu alto nível de rendimento que seu corpo pode dar. Que uma coisa que aqui na Espanha, quando eu cheguei, eu percebi. Exemplo, se for comparar o Brasil, eu vejo que o futebol brasileiro é muito bom também, tem qualidade, que a gente sabe, né, o jeito brasileiro, a improvisação. Porém, aqui na Espanha, quando eu cheguei, era um físico
era um físico que, tipo, era, se for botar em porcentagem, 80% físico, 20% de qualidade. Aí eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar isso? E aí foi onde que, tipo, a adaptação, fui vendo como era o estilo. E hoje em dia eu vejo que até hoje o nível físico daqui da Espanha é bastante alto. E aí é onde eu vejo que há treinamentos específicos para você aguentar. Porque sabemos que cada ano que passa é, é, o índice de lesões aumenta, porque o futebol impacta. Por isso aí eu creio que aqui na Espanha havia uma visão de trabalhar bastante para prevenir várias lesões. E essa foi a única lesão aí que você teve? Lá no Brasil. E aqui na Espanha? No Brasil, aí foi onde que... Aqui. Antes, lá no Brasil eu tive menisco na perna esquerda. E aí quando eu vim para a Espanha, meu primeiro ano, perfeito. Joguei bem, como falei, o clube me comprou. E aí quando chegou no segundo ano que estava aqui na Espanha, eu estava em dinâmica com o time A. Aqui na Espanha tem primeira equipe e time B. Eu estava no Oviedo, justo tá na primeira divisão. E aí é onde que eu dei um pulo para fazer a pré-temporada com o time A. E aí eu fazia nível de segunda divisão. Graças a Deus eu pude viver coisas boas, porque quando você está de um nível tão alto, você fala assim, meu Deus do céu, é o futebol profissional, futebol profissional. Cheguei aí convocado em um jogo, não joguei, mas vi um pouco que era o futebol profissional. Jogava a pré-temporada contra o time Celta de Vigo, cheguei a jogar, e aí até aí tudo bem. E tava nesse meio termo de se eu tenho essa oportunidade, vou agarrar e vamos com tudo, né? Não chegou essa oportunidade nessa época, e justo quando desci para jogar com o time B, quando eu jogava com o time B e treinava com o time A. Em um jogo eu me lesionei em ligamento externo. E aí foi onde que foi minha primeira lesão assim grave, né? Apesar que o menisco também é grave, porque tem que ter uma intervenção, né? Mas foi mais grave, que aí tive 8 meses, recuperação e tudo isso. E a má sorte foi que quando eu voltei com o time A de novo, fazendo pré-temporada, toda a temporada, bem, não sentia nada. E outra vez, quando desci para jogar com o time B, me lesionei novamente, mas uma lesão mais grave. E aí foi ligamento cruzado. Na mesma perna? A mesma perna. E aí, creio que tanto isso o olista quanto as pessoas sabem que essa lesão leva tempo para recuperar e também é um desafio, né? Ou você sai forte, mentalmente, forte com o seu corpo, ou acaba a sua carreira e vamos ver para onde a gente vai. Mas graças a Deus, trabalhando duro, voltei a jogar em alto nível, segunda federação, que é a quarta divisão daqui da Espanha, e pretendo pretendo estar em um alto nível e ver até onde a gente pode chegar. E o que é esse período das lesões, assim, pessoalmente falando, né? É um período de, sei lá, se fosse colocar em algumas palavras, como que você se refere a esse período, né? Você faz parte de um coletivo que está ali seguindo com os treinamentos, jogando, né? Seguindo ali o que está planificado e você está ali buscando a recuperação para poder voltar no mesmo nível, né? O que passa na cabeça assim de quem está nessa situação tão perto, né? Mas talvez tão longe naquele momento ali de todo o grupo, né? Primeiro, creio que para quem está passando é um aprendizado, uma experiência que nenhuma pessoa vai ter sem passar por isso. Então, creio que isso, primeiro, é o que a gente tem. Segundo, é muito difícil, porque é uma briga psicológica, né? Porque, primeiro, você, como você falou, você vê o time seguindo a vida, né? Todo mundo trabalhando e você à parte. E aí é onde que tempo, idade, tudo ao mesmo tempo cai, porque você começa a colocar mais problemas do que soluções, porque é automático. Você está em uma lesão, vem a parte ruim. Você acaba vendo só a parte ruim. Estou lesionado, não sei se eu vou voltar em alto nível, e é muito difícil. E aí entra o aprendizado, né, que é a perseverança, a trabalhar, a disciplina, porque você vendo isso, tem que gerar em você uma disciplina um nível muito alto, porque se você não tiver disciplina para se recuperar, você nunca mais vai voltar a fazer o que você ama. Ou até mesmo você vê
a sua realidade, pode ser que você não vai viver mais isso. E aí é onde que, tipo, isso também gera a disciplina, onde você tem que trabalhar para botar em alto nível. Para mim, eu conto para pessoas, assim, mais ou menos, que estão ao meu redor, falo que para mim foi uma experiência muito boa, porque te amadurece, te faz valorar as coisas, valorizar as coisas, saber que o tempo passa rápido, porque até um dia desse você estava perfeito, poderia acontecer muitas coisas, aí vem uma lesão, aí passa um tempo que você fala assim, nosso tempo passou, parece que perdeu tempo, acaba valorizando um pouco tudo mais, e para mim, creio que a palavra que mais poderia assim levar a uma lesão dura assim é aprendizado, perseverança e resiliência. Resiliência. Legal. E aí, né, você contando, Wanderson, você tá ali no Capivariano, Sim, Capivariano. na A3 Paulista. do Paulista, né? Projetando, né, chegar no próprio futebol paulista, imagino, nas divisões ali, né, A2, A1, né, que seria ali o esperado, e aí se diz que vem essa proposta e tem um empresário, né? Então, como que você olha esse papel do empresário diante da sua carreira, né? Dessas oportunidades, dessas possibilidades, saber assim, se isso era muito conversado, falar assim, ó, Wanderson, tem aqui, 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 né? São essas as rotas, né? Para onde seguir? Ou era, ó, só tem esse, né? Como é que foi ao longo da sua carreira, essas possibilidades dessas rotas, né? Desses caminhos? Sim. Então, por experiência própria, existe empresários e empresários. Graças a Deus eu tive um empresário que vou com ele desde os meus 15 anos, né? Porque antes era meu pai que era meu empresário, comprava minhas coisas, via onde era a melhor oportunidade. E depois que eu conheci esse empresário, foi onde que ele foi um ponto de apoio e foi bastante transparente, né, comigo, porque hoje em dia no mundo do futebol é difícil, né? Você vê empresário, principalmente o que eu tive, né? O que aconteceu comigo? Quando eu conheci ele, ele falou: se você quer ser jogador de futebol, eu posso te ajudar, mas você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, tem que treinar, tem que, como eu falei, se privar de muitas coisas, porque jogadores tem de tudo, né? E foi onde que nessa época ele deixou claro que tinha contatos, que a partir do momento que eu me destacasse, poderia surgir oportunidades. Porém, eu tinha que me destacar antes. E nessa época, quando me destaquei no Capivariano, eu queria muito chegar no futebol brasileiro, chegar no alto nível no futebol brasileiro. Quem não sonha chegar no futebol brasileiro, principalmente sendo da nação. E é muito difícil, era muito difícil, tanto com o empresário, porque, sabe, era milhões de jogadores, por mais que você tenha empresário, e na minha época, esse empresário não era tão forte, entre aspas, né, como a gente fala no futebol. Tem um empresário forte, te ajuda. Meu empresário era um empresário que me ajudava financeiramente, se precisasse, e poderia buscar uma oportunidade e dizer, tem um jogador, deixa ele fazer um teste. Esse era o meu tipo de empresário, não era aquele empresário de ter o poder de vai lá e eu controlo. Apesar que sabemos que isso existe no futebol. E nessa época, meu empresário tinha deixado claro que eu tinha que me destacar, que ele poderia surgir oportunidade tanto aí no Brasil quanto fora, exemplo, México, onde alguns companheiros meus foi, Colômbia. E isso era o que ele tinha deixado claro. Foi muito transparente comigo, tanto na época boa como na época ruim também, que nessa lesão esse empresário me deu a mão. Geralmente, quando você está bem, é um produto que está visível. Tem empresário que chega e que não, você é o melhor. Agora, quando está lesionado, é complicado. E aí foi onde que, graças a Deus, eu encontrei um empresário que me deu a mão quando eu estava lesionado. E foi bastante claro comigo. E essas eram as oportunidades que ele tinha falado, né? Que se eu me destacasse, surgiria a oportunidade. E eu consegui me destacar. Não surgiu a oportunidade de seguir no futebol brasileiro, mas surgiu a oportunidade de vir para fora. E a gente, como brasileiro, como jovem, sabe que existe muitas oportunidades de você ir para fora, se destacar e depois voltar.
Porque quando você é jovem é muito difícil você chegar. Você tem que se destacar a ponto de ser a exceção, né? Como o Endrick, como os jovens que a gente sabe do futebol brasileiro. Legal. Você falou assim de ser um produto visível, né? Te incomoda em algum momento ser visto como um produto? Na realidade, é uma realidade dura, é uma realidade que tá, porém, não me incomoda a ponto de dizer, ai, por quê? Por quê? Mas é a vida. Infelizmente é a vida, não só no futebol, mas no mundo, né? É tratado assim em muitas áreas, né? E no futebol, literalmente, somos um produto. Porque dentro do futebol existe dinheiro. E onde há dinheiro, onde há muita coisa, infelizmente, é... tem prioridades de coisa, né? O dinheiro em primeiro lugar e outra o ser humano, cuidado. E o futebol, literalmente, é um produto, é um produto. E se tá bem, amém. Se não, se você se encontrar com empresários que literalmente têm essa visibilidade, acaba complicando as coisas, mais difícil. Legal. E aí você senta lá com o seu empresário e põe na balança, né? Eu sigo aqui na A3, ou eu vou, na época o Oviedo estava Segunda divisão. na segunda divisão, né? Então essa conta pende para você vir para a Espanha. E na sua experiência é a primeira saída do país Nacional. para ficar morando fora. Sim, primeira experiência. E aí quais são os desafios que você encontrou nessa mudança, né? Voltando um pouquinho no tempo, né? Já que você está desde 2019 aqui, sim, né? 6 anos. Em 2019, A3, surgiu essa oportunidade. No momento, creio que para um jovem que eu tinha 19 para 20 anos, é uma oportunidade que brilha seus olhos, né? Você vai vir para a Europa, principalmente que a minha situação foi, pensava que eu ia para Colômbia, México, que era mais perto, para a Europa, para a Espanha. Nessa época, a Espanha também, como hoje, também é um alvo, né? Muitas pessoas querem vir para cá, para a Espanha. A primeira dificuldade, a língua, porque eu não sabia falar espanhol, não tinha nenhuma experiência. E aí foi onde que falar, saber se expressar, porque dependendo de como se fala as coisas, pode ser que a pessoa te interprete mal, e aí era onde que a língua. Segundo, cultura, né? Como eu falei um pouco, a minha experiência desde os 15 anos, saí de casa, fui ganhando a experiência de me adaptar, de saber se adaptar, mas não é fácil, né? Porque não foi uma adaptação de Salvador, São Paulo. Foi cultura brasileira para cultura espanhola. E aí foi onde que o primeiro ano foi bastante duro para se adaptar. Apesar que em São Paulo eu já tinha conhecido o frio, que eu não conhecia em Salvador, que era Salvador, Bahia, já sabe, né? Aqui eu cheguei no verão, mas quando chegou o frio, numa zona que é no norte da Espanha, que aí sentiu frio, foi adaptação à cultura, adaptação ao clima, adaptação ao futebol. Foi bastante duro. É uma época dura, mas graças a Deus consegui superar pela missão de aproveitar a oportunidade, né? Sei que era difícil, mas eu tinha que aproveitar. E aí consegui superar essa época até que bem. E aí, como que é a sua trajetória dentro da Espanha, né? Até se você puder falar um pouco, né, dessa estrutura do próprio campeonato espanhol, né? Ele tem várias divisões e em que momento você fica dessa segunda, depois, né, vai para outras, como que foi isso também dentro dos seus objetivos, né? Que você acabou falando, né? Eu estava no Brasil, mas queria ir para um clube numa divisão melhor, né? E como que foi isso aqui na Espanha também dentro desse desejo de estar ali figurando num futebol, diria, mais bem jogado, né? Assim, com mais possibilidades, é, pensando aí na sua carreira, né? Então, quando eu cheguei aqui, o Oviedo estava na segunda divisão e o time B estava na terceira divisão. Eu cheguei mesmo contratado para o time B, porém com dinâmica de segunda divisão. E o objetivo era aproveitar a oportunidade e chegar na elite do futebol espanhol, que seria a primeira divisão, segunda divisão, primeira federação.
E aí é onde que agarrei a primeira oportunidade de buscar meu espaço no time B, consegui me destacar, consegui jogar titular. E aí ia com o time A, que era a segunda divisão, dinâmica, e queria me destacar bastante, porém o futebol, quando você chega do Brasil, da Espanha, muda um pouco, né? Mais rápido, você tem que pensar mais rápido, físico. Creio que também foi uma coisa que foi duro, foi um impacto muito forte, porque fisicamente você tem que estar muito bem, porque psicologicamente você pode estar bem, você sabe jogar futebol, mas se o físico não tá, e aí foi onde que nessa época aí foi um impacto muito forte, e até aí tudo bem, e aí foi onde que eu consegui me firmar, principalmente na região, porque aqui na Espanha, como o Brasil, aqui é grande, tem vários times, né? Então na região mais ou menos conhece aquele jogador ali e tal, mas só que a Espanha é gigante e acabei me destacando na região que eu cheguei era no norte da Espanha, norte, Galícia, Santander, algumas pessoas me conhecem porque no time que eu tava era um dos times grandes da região, que era o Oviedo. Cheguei a me destacar, porém surgiu um imprevisto que foi a lesão, como eu falei, porém o objetivo naquela época era aproveitar a oportunidade da segunda divisão, que era onde estava ao meu alcance. E aí, depois do Oviedo, É, aí você vai para outros clubes, né? É, se eu não estiver errado na conta, basicamente, cada ano sim, você tem ficado em um clube, né? sim, sim, sim. Como que tem sido essa mobilidade interna, né? Pensando em termos de divisão do futebol, né? Então, a minha experiência foi que saí de um clube que era top, que era o Oviedo, que justo hoje está na primeira divisão, por culpa das lesões e ter que voltar a alto nível do futebol, voltei na segunda federação, que aí já nesse meio tempo que eu estava lesionado, veio a pandemia, surgiu outro time, que seria primeira divisão, segunda divisão, primeira federação e segunda federação. E justo estou na segunda federação. E aí foi onde que votar em clubes que, comparado à história da Espanha, não é clube grande, e aonde ver a diferença de um clube profissional e um clube quase profissional aqui na Espanha. Onde eu saí do Oviedo, fui para o Marinho de Luanco, depois fui para o Corucho, depois do Corucho fui para o Langreu, depois do Langreu, São Fernando. E nessa trajetória fui voltando pouco a pouco a um nível bastante bom, bastante competitivo, a ponto de estar cerca da primeira federação, que seria já um futebol mais profissional aqui na Espanha. E aí, nesse mover, você vai lidando com, principalmente o meu vídeo, regiões e regiões. A região que o futebol é mais pegado, a região que o futebol é mais jogado. No norte mesmo, o futebol é mais briga, mais contato. Aqui na região onde eu tô, que é no centro de Madrid, é mais jogado. Em Catalunha, que seria Barcelona, é mais jogado também. E aí foi onde que eu fui sim, me adaptando a cada região, onde buscando o meu espaço. E hoje eu estou em Madrid. Não, legal. E como que você analisa essa mobilidade interna disso? Assim, é mais fácil subir, descer, né? São muitos clubes nesse momento que você está. São 90 clubes, né? Sim, são 90 clubes. Para poucas vagas em termos de quem sobe para a primeira. Como que é isso, né? Sim, sim. Porque ao mesmo tempo assim tem um destaque que você fala, né? Gostaria individualmente de estar ali jogando bem, né? Mas coletivamente também é o clube seguindo, né? Sim. Não adianta você estar individualmente bem e o clube só perder, né? Por exemplo. Literal. Então, como que você visualiza isso em termos dessa visibilidade e possibilidade de, bom, você está na segunda, você é chamado para a primeira ou para a segunda mesmo divisão, né? Se você vê isso acontecer com outros jogadores ou mesmo com você, como tem sido isso, essa mobilidade interna? Então, por experiência própria e vendo com companheiros meus, aqui na Espanha, se você tem de 23 para baixo, as possibilidades aumentam muito grande para chegar num time de segunda divisão ou primeira divisão. Por quê? Porque quando você tem essa idade, você pode subir
treinar, jogar com eles sem ter contrato profissional a ponto de ficha de primeira equipe. Ou seja, você pode ser testado, você pode. A partir de 23 anos, complica tudo, porque para você chegar em um time segunda divisão, primeira divisão, existe duas possibilidades. Ou você se destaca muito, muito, muito e o time vai lá e fala, não, esse cara é bom, eu vou comprar. Ou você fazer parte de um time campeão. Ou um time que joga o playoff e ascende. Creio que essas são as duas oportunidades que você tem para chegar. E, como a gente sabe, e como vocês não sabem, subir e ascender é muito difícil. É muito difícil. Segunda B, que seria a quarta divisão. São 5 grupos e de cada 5 grupos sobe o primeiro e cada grupo tem 18 times. Ou seja, são 30 e poucos jogos, que é o ano, né? Até maio. E você tem que estar top, top, top para subir com esse time primeiro. E aí você, beleza, você dá um passo muito bom que vai subir uma categoria, que seria a primeira federação, que já é top. Ou você participar de um time que é competitivo a ponto de chegar no playoff, que seria do segundo ao quinto, e aí entra as fases de mata-mata. Ou seja, você primeiro joga com o time do seu grupo, depois joga outro mata-mata com o seu grupo, depois joga com um nacional, que é sorteio. E aí tem que jogar 2 mais, ou seja, eliminatória. É muito difícil subir para uma categoria. E aí, desses vão subir quantos? Subir desses. Do segundo ao quinto? Seria assim: desses 5 grupos, sobe 10. Sobe 10 a total. Tá. Então, sobe o primeiro de cada grupo, e depois desse mata-mata, vai subir os últimos 5 finalistas, ou seja, que vai passando. Tá. E aí é onde que, tipo, é muito difícil. Entra o termo de, como eu falei, se você quer chegar em um alto nível, depois dos 23 anos, você tem que se destacar muito, 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 de ser um exemplo, como a gente fala, tem que ser um Neymar da vida, ou fazer parte de um time vencedor, que aí o time sobe de categoria, aí você sobe com ele, e aí é onde que, tipo, você chega na elite. Creio que essas são as duas oportunidades. E esses times que você jogou, eles subiram, eles foram para os playoffs, pelo menos? Não cheguei a jogar. Esse ano é um ano bastante bom, que a gente está em segundo no time, e esse time montou um time bastante competitivo. Foi onde que a gente está bem, está competindo bastante, tem um time que pode chegar, e eu espero e desejo que tanto pessoalmente possa me destacar, como também o time, porque creio que um time que se destaca, um coletivo que se destaca é melhor, porque automaticamente, individualmente, você vai se destacando. Agora, eu já participei de time de time que eu me destaquei, porém o time não foi bem. E aí é onde que, tipo, o meu trabalho foi ofuscado. Ano passado mesmo. Ano passado, eu, como centroavante, eu marquei 9 gols. E na época, para vocês entenderem, eu tava em um time que não era um time top. Era um time que era mediano, mas eu sabia que a partir do momento que eu me destacasse, surgiria oportunidade. E justo isso aconteceu muito rápido, porque foi aqui na Espanha também tem primeiro turno e segundo turno. E no primeiro turno eu me destaquei, fiz 7 gols, e um time veio e me comprou. E eu fui para esse time porque era um time que tinha investimento da Arábia Saudita, era um time que era projetado para subir a categoria, porém aconteceu tudo ao contrário. Então, eu me destaquei, fiz 9 gols, estava bem, porém, pelo time não estar bem, acabei, tipo, tendo um ano assim que, para mim, foi muito bom, mas só que para dar um salto maior foi complicado. Foi complicado. E aí, isso é o que tem no futebol espanhol. É muito difícil de subir de categoria. Muita gente acha que, eu sei jogar bola. É porque tem muita gente. E também há um mercado, né? Há um mercado, exemplo. Os jogadores que estão na primeira divisão estão nesse mercado. Mas se perder o espaço da primeira divisão, ele pula para o mercado de baixo, que é da segunda divisão. Então, tipo, todo ano tem jogador que sai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Então, tipo, é muito difícil você sair de baixo para cima. Normalmente é de cima para baixo, não de baixo para cima. Por isso que é um pouco mais complicado. Muito mais fácil cair do que divisão, né? E aí é onde que isso também
são imprevistos e coisas da vida que está no futebol. Tá. E só fazendo as contas aqui, não sei se eu vou estar correto, mas assim, é, o ano da sua chegada é o ano que, por exemplo, o Vini Júnior vem para o Real Madrid, se não me engano. Não lembro na época, mas lembro que essa época Vinícius Júnior não era famoso aqui, não. Porque ele vai jogar a segunda ref, né? Sim, Ele, segunda B. Ele literalmente. Eu ia jogar contra ele. Eu ia jogar contra ele porque eu lembro que Vinícius Júnior tava com o time B, mas tava com dinâmica do time A. Então ele ia, mas só que tava jogando com o time B. Quem jogou, que eu lembro, era o Rodrigo. Eu lembro que o Rodrigo jogou, mas justo foi em 2019. O que aconteceu? O primeiro turno a gente jogou, mas o segundo turno parou porque veio a pandemia. E justo eles estavam nessa época do segundo turno. Eu joguei contra o Real Madrid em Castilha, mas não joguei contra eles. Nessa época, não sei o que aconteceu, se ele estava com o time A, ou não sei. Nesse dia ele não estava lá. Eu joguei contra eles, perdi 2-0 tava com o Viedo. Mas no segundo turno eu lembro que eles estavam jogando e falei, rapaz, eu vou jogar contra Rodrigo. Mas aí foi onde que teve o parão da pandemia, que foi em fevereiro. E aí era o começo dezembro, janeiro, mais ou menos. E aí acabou tudo. E aí foi onde que, tipo, nessa época eles tinham acabado de chegar aqui. e aí, pensando um pouco nisso, né? Nessas dinâmicas tão próximo ali de algumas coisas, e aconteceu tanta coisa, né, com o Vini Júnior aqui na Espanha, mas como que você olha, por exemplo, você vivenciou alguma situação de preconceito ao longo da sua trajetória, pensando até no Brasil, né, ali desde pequeno até aqui, contigo alguma coisa aconteceu? Bom, nunca teve assim uma coisa tipo assim muito literalmente como o Vinícius. Vinícius passou pessoas gritando no campo, isso não aconteceu comigo. Porém, uma coisa que já aconteceu comigo de olhares de tipo, você vê pessoas que olham, não sei, principalmente pela cor. E você vê que olha diferente pra você. Você fala assim, tá olhando, não fiz nada. Aí você nota que ó, tem algumas pessoas com mirada. Aconteceu coisa que creio que é normal, porém nessa época, olha o que aconteceu. Eu vim de lá do Brasil e tava no aeroporto e literalmente eu tava com algumas coisas. Eu tinha um cabelo grande, tinha até uns cremes da seda, aí trouxe pra cá e um policial me parou. E aí foi onde que me parou. E aí fez a revista, tal, perguntou, tal, expliquei tudo, a mesma coisa. Sou residente, porque tem ser turista ou ser residente. Residente é que você mora no país. Eu sou residente, tenho a documentação tudo em dia. Beleza. Aí passou, 2 metros depois, outro policial me parou. Eu falei, bom, deve ser normal. E teve outra terceira vez que me pararam, aí foi onde que foi mais complicado, que revistaram minha minha mala, abriram até o creme seda e perguntaram por que eu tinha comprado uma bastante quantidade, que era 3, era 4, alguma coisa assim. Eu falei, não, porque isso é tipo um produto que tem no Brasil, pode comprar aqui, é mais caro, mas trouxe de lá e tal. E aí perguntaram o que é que tinha dentro e bom, foi isso que aconteceu. E aí eu falei assim, pô, mas será que todo mundo que compra uma coisa, a galera para? Não sei se é. Uhum. E isso aconteceu, foi onde que, beleza, tá aí, me revistaram, fizeram tudo, mas depois quando um policial chegou e perguntou, o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei, sou jogador de futebol. Quando eu falei que eu era jogador de futebol e falei o time que tava, mudou um pouco a como estava me tratando. E aí foi onde que eu vi que o futebol também tem um crachazinho, né? Dependendo da profissão, dependendo do que você é, acabam te tratando diferente. Apesar que eu não sou nada, creio que não creio que sou superior a nada por ser jogador de futebol ou qualquer outra profissão, mas nesse momento eu vi que o futebol teve um crachá. E dentro do jogo, nunca. Dentro de jogo nunca teve assim nada de anormal a ponto de me chamar de negro, nada assim, porém só xingamento que é normal, entre aspas, né, no futebol. Nunca teve alguém que já me insultou assim, racista assim, literal, não. Nunca falou, já teve um que falou assim, não te entendo o que estás falando. E aí eu falei pensando assim, porque tá falando que eu sou estrangeiro, né? Entre linhas falando que eu sou estrangeiro, não entendo o que você tá falando, e aí eu olho assim, mas graças a Deus nunca teve a ponto de ser como de Vinícius Júnior.
E aí, pegando essa questão de ser o estrangeiro, né? Então, em 95 tem a Lei Bosman, né? Que é um jogador que vai lutar pelos direitos, que ele queria se transferir. E depois da Lei Bosman, também tem uma grande circulação de jogadores brasileiros pelo mundo, né? Como que você visualiza o impacto dessa lei na sua vida, do ponto de vista, assim, eu não sei se na segunda ref ou na primeira, tem aí uma questão do limite de estrangeiros, né? Pelos levantamentos que eu fiz, a segunda ref tem muito mais espanhóis, tem gente, claro, de outros lugares, não só do Brasil, mas sei lá, se eu fizesse eu não fiz essa porcentagem, tá, Sim, mas deve dar em torno de 85, 90% de espanhóis. sim. De bater o olho, pesquisar, não sei se a realidade confirma o que eu olhei lá na tabelinha, né? Mas como que é isso, ser um estrangeiro, né? Jogando aqui, como que você vivencia isso no dia a dia? Bom, primeiro, ser estrangeiro de nação, ou seja, você vai para um estado, já é difícil. Agora, se está em outro local, é mais difícil ainda. Por quê? Existem as pessoas, tipo, não ruins de dizer assim, você está no meu país, você é estrangeiro, e existem essas pessoas. Existe a realidade do futebol também que você tem que ser duas vezes melhor que essa pessoa, porque, como você viu, a probabilidade é que seja mais eles, né? Então são poucas oportunidades, são poucas vagas para estrangeiro. E a gente não está brigando só contra outros brasileiros, a gente está brigando com pessoas da Nigéria, pessoas de Marrocos, pessoas de todos os outros lugares. Então é mais difícil, é muito difícil. E você como estrangeiro, ou você é duas vezes melhor que ele, ou não há espaço para você. Porque é um pouco mais difícil para estrangeiro. É mais difícil. E a verdade é que ou você também se adapta como eles são, porque você não tem como você trazer sua cultura para cá, porque literalmente eles defendem, né? E por um lado também, eu entendo, porque imagina se eu estou no Brasil, vem outra pessoa e quer fazer coisas que é lá do país, entre aspas, você tem que se adaptar à cultura deles. Eu entendo. Agora, é difícil, sim. É difícil porque as vagas são menores e a quantidade de pessoas são maiores para essa mesma vaga. E aí é onde que ou você dá seu melhor ou você dá seu melhor. Creio que não há outra opção. E aí, diante dessas dificuldades culturais, né, que você apontou bem, né, uma coisa é mudar de estado, que já não é tão fácil, outra coisa é mudar de país, né, quem ou quantas, né, são as pessoas da rede de apoio do Wanderson nesse processo todo, né, de vir aqui para Espanha, ou mesmo quando você saiu ali de Salvador, foi para São Paulo, para outras regiões, quem que exerce ou exerceu durante muito tempo ou ainda exerce essa rede de apoio que é aquele momento, fala assim, quando dá tudo errado, eu preciso conversar com alguém, né? Quem é ou quem são essas pessoas, né? Que estão aí invisíveis nesse processo, sim, né? sim. Primeiro existe a família, né? A verdadeira família que pai, mãe, meus irmãos, tem um irmão mais velho que a gente conversa todos os dias. E também, graças a Deus, na minha experiência, eu sou cristão, e aí é onde que, através dessa religião, acabo conhecendo muitas pessoas. Em qualquer lugar que você vai, acaba se conhecendo, e eu conheci bastante pessoas. E essas pessoas não substituem a minha família, mas só que foi rede de apoio muito importante, principalmente nessa época que eu estava em Oviedo, eu conheci uma pessoa que era como se fosse um pai, era como se fosse um pai, onde que me ajudou bastante, essas pessoas invisíveis. É, amigos que no futebol você acaba passando mais tempo que com a própria sua família, às vezes rede de apoio. Claro que quando você está no meio do futebol, você encontrar um amigo que fala coisas boas é difícil, mas existe pessoas que você encontra que acaba sendo rede de apoio. E creio que na minha situação, rede de apoio invisível que eu tive muito foi pessoas cristãs que eu conheci na minha trajetória. Na minha trajetória, tanto lá no Brasil como aqui na Espanha. Aqui na Espanha eu conheci pessoas que até hoje eu tenho contato. Quando eu vou tomar alguma decisão difícil, eu ligo, falo, pastor, tem isso acontecendo, como você vê, e ele acaba indicando, dando sua opinião, não tomando decisão, porém falando sobre
o que vê. E creio que na maturidade, pessoas veteranas, existe conselhos sábios. Ah, muito bom. E pensando essa estrutura, né, aproximando um pouco dessa questão da religião, como que isso aparece nesse futebol daqui, né? Esses, por exemplo, no Brasil, eu acho que seria raro falar assim, esse time não reza antes de entrar em campo. Eu acho que eu não conheço nenhum, tá? Sim, sim. Aqui como que funciona essa questão, né? Ela é mais individual, ela é mais coletiva, é, porque a Espanha é um país bastante católico, né? Sim, sim, sim. Na história é bastante católico. Na prática. Na prática não está. Agora está uma mistura. No futebol é individual. Creio que esse tema de religião é individual, porque aqui não existe isso de time orar, time rezar antes de jogo. Aquece e É, vai. aqui aquece e vai. E tipo, isso é um impacto que é, quem não sabe o que tá dentro nem percebe, mas só que quem jogou no Brasil sabe que no Brasil todo mundo crê. Aqui é tema de religião, cada um individual. Aqui o que mais me aproximei de pessoas que até mesmo falam abertamente de religião são pessoas que vêm de fora e falam de religião. Agora, se chegar no espanhol e o espanhol falar, não fala, não fala. Aqui na Espanha, sobre religião, são bastante. Na história fala, não, minha família é católica e tal, mas na prática você não vê nenhum religioso. É muito difícil. Entendi. E Wanderson, se daqui 10 anos você aceitar de novo fazer uma entrevista comigo, o que você gostaria de me contar, né? Projetando o Wanderson mais 10, né? Mais 10 anos. O que você gostaria, né, que nessa caminhada, né? Porque a carreira é curta, né, Wanderson? Então, bom, daqui 10 anos você vai estar Daqui com com é, 36, 36, 37, né? Que 37, né? agora, sabe, daqui a 3 dias eu faço Daqui aniversário. 10 anos o Wanderson já está pensando Sim, no pós-carreira, né? Mas o que você espera, né, contar pra construir você. nesses 10 anos para poder contar e a gente refazer essa entrevista daqui 10 anos, hein, mano? Sim. Bom, primeiro, é um pensamento largo, né? 10 anos, apesar que é largo e ao mesmo tempo passa rápido. Queria conversar com meu amigo, né? Falar que consegui dar um passo maior no futebol, consegui aproveitar um pouco mais de tempo e até mesmo de categoria. Queria falar assim para você, consegui chegar em uma segunda divisão, primeira federação, ou até mesmo, quem sabe, né? Primeira divisão, não sabemos. E conseguir aproveitar essa oportunidade, conseguir também aproveitar o dinheiro que o futebol dá, né? Porque você pode investir, você pode fazer investimento, até mesmo pegar o dinheiro deles aqui que ele roubou da gente, né? Antigamente, e investir no Brasil, comprar coisas e poder viver. Claro, ter uma família, que hoje eu sou casado já, porém não tenho filho, queria estar com filho, e também é um objetivo meu, né? Família, creio que pessoas têm objetivos diferentes, tem pessoas que não veem isso como objetivo, eu vejo como objetivo, daqui a 10 anos estar com minha família, com meu filho, falar do o que é a vida, porque se estou fazendo essa entrevista agora é porque eu estou longe de casa, então não é fácil a vida, tanto em qualquer área, creio que não só no futebol, creio que profissões é difícil você chegar em um patamar diferente ou até chegar a alcançar coisas que saia de uma zona de conforto, como imagine, você está trabalhando numa empresa que está só no seu país, no seu estado. Você trabalhando numa empresa nacional, está uma multinacional. É difícil, mas quero poder contar isso para meus filhos, contar para pessoas que estejam ao meu redor, que com força, com dedicação, você pode chegar longe. É, e se eu puder estar vivendo ainda do futebol em alguma área, amém. Eu queria estar falando com vocês de falar, conseguir estudar para ser um diretor, ou não sei, ou ajudar pessoas vindo de lá do Brasil ou de algum local a chegar, a explicar como é o futebol dentro, porque a gente sabe que é uma camada que muita gente não sabe como é que é, o quão difícil que é, ou até mesmo o quanto competitivo, ou quanto você tem que se privar de coisa para você chegar em um alto nível, e queria também poder, daqui a 10 anos, poder estar falando sobre isso. E para você, Anderson,
o que é o futebol, né? Olhando assim, se você conseguir falar em poucas palavras o que representa, o que é o futebol. Ou, mudando, né? Se eu retirasse o futebol da sua vida, o que sobraria do Wanderson? Não, essa segunda você me pega. Se tirar o futebol, agora, tira tudo. Tira tudo, entre aspas, né? Porque eu sei que eu daria jeito de trabalhar de alguma coisa, mas agora mesmo, sem o futebol, a minha vida complicaria, porque eu não vivo do futebol, graças a Deus consigo viver financeiramente. E através do futebol vivi muitas coisas de experiência de vida mesmo, né? Porque através do futebol, através de algumas profissões, você tem que amadurecer mais rápido. E o futebol, através do futebol, o futebol foi minha vida, é minha vida, porque através dele eu consegui estar vivendo coisas que poderia não estar vivendo, através de outra profissão, poderia estar de boinha lá em Salvador, mas através do futebol estou vivendo coisas extraordinárias, vivi coisas extraordinárias também. E se tirar o futebol agora, meu, seria complicado, hein? Teria que me reinventar. E para mim o futebol, além de ser sonho de viver o sonho de meu, primeiro, mas também da minha família, de muitos brasileiros, né, que é viver do futebol. E poder também, através do futebol, ajudar tanto minha família, pessoas, porque eu, através do futebol, já ajudei muitas pessoas, principalmente minha família. Nessa época da pandemia mesmo, graças ao futebol, eu pude ajudar outras pessoas. E vejo o futebol como isso, né? Não só como escape de dizer, posso ganhar dinheiro, mas através do futebol tem abre um leque que você não imagina. Porque existe dois olhares, né? O futebol. Você é famoso, fica famoso ou você ganha dinheiro. Mas através do futebol também você pode conhecer pessoas que podem te ajudar a aperfeiçoar em outras profissões. Você pode ajudar outras pessoas que através dessa pessoa pode salvar a vida de uma pessoa, né? Ajudando tanto financeiramente ou até mesmo contando a história, falar, eu vim do nada e tô aqui através disso. O futebol te traz isso de como um material para você viver a vida. E é coisa que creio que o futebol te ajuda. Existem profissões que te ajudam a amadurecer e através desse amadurecimento te traz muitas armas para a vida. Legal, Anderson. Então, caminhando pro final, né? Se a gente tivesse o poder, né? Assim, ó, você contou toda a sua trajetória e a gente pudesse voltar no tempo e modificar alguma coisa disso. Você modificaria alguma coisa? E se sim, por quê? E não por quê, né? Bom, se a gente tivesse só esse poder, a gente não tem. A gente não tem, né? Mas se eu tivesse esse poder. Ai, eu sou uma pessoa que tenta aproveitar o máximo possível. Em todas as épocas. Quando era jovem, aproveitei o vigor. Claro que a gente ainda é jovem, aproveitei o vigor e tal. Mas se eu tivesse essa mesma mentalidade e pudesse voltar, eu faria tudo em dobro. Em dobro. Dava o melhor de mim em dobro. Porque tem vezes que com o seu melhor é difícil. Com o seu dobro, daria mais ainda, porque creio que só o tempo te dá essa experiência, né? Você fala assim, se eu tivesse essa mentalidade quando eu tivesse 18 anos. E aí, se eu, com essa mentalidade, voltasse o tempo, daria meu melhor em dobro e não perderia tempo com distrações que cada época tem, né? E infelizmente a gente acaba pegando algumas distrações. E se eu tivesse esse poder, eu eliminava as distrações e dava o meu melhor em triplo. Muito bom, muito bom. E, bom, para finalizar, eu queria, né, saber se você quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, que tenha escapado aí na nossa conversa e quiser falar. E já aproveito para agradecer toda a sua disponibilidade, atenção. Muito obrigado aí por fazer parte da pesquisa. E deixo com você para finalizar, se quiser falar mais alguma coisa que não tenha perguntado. Não, obrigado a você também por contactar. É um prazer estar falando português também, porque aqui você encontra bastante brasileiro, porém o meu dia a dia é só falando espanhol, e aí você sente falta da língua materna, né? Falar assim, sem preocupação de estar falando errado, porque existe também essa preocupação quando você está fora.
creio que a gente abordou bastante coisas, abordou mais ou menos tudo sobre o futebol, sobre o lado também que muita gente não sabe, né? Como é, o quão difícil que como é a trajetória. É, uma coisa também que, para mim, eu agradeço, que é falar com os jogadores de futebol que não são pessoas de alto nível, porque são a grande maioria, isso que você está falando, são poucas, isso que você está fazendo, essa pesquisa, são poucas pessoas que fazem, porque é, existem as exceções, que são, creio que, não sei, se for botar em porcentagem, 5%, o resto 95% são anônimos, né, jogadores que estão aí no mundão, que não é um exemplo, Vinícius Júnior, que ganha tanto dinheiro e tal, e são pessoas que, reais, são pessoas que estão, vivem do futebol sim, mas não é um esbanjar dinheiro, não são coisas de luxo, mas sim trabalhando pouco a pouco para chegar em um nível um pouco melhor. E isso que você está fazendo excelente, muito obrigado, eu agradeço por fazer parte. E falar para os jogadores que estão aí no mundão, é, tem pessoas que sabem o que vocês estão passando, continue firme, forte na luta. A vida não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas continua firme aí. E através do futebol, saiba que pode gerar outras oportunidades. Então, esteja com o coração aberto, esteja de mente aberta para aproveitar as oportunidades. Se já estamos aqui, ou essas pessoas que pensam em sair um dia para fora, esteja com a mentalidade aberta, porque a gente não sabe o futuro. A gente não sabe o futuro. Eu mesmo vim do Nordeste de Amaralina, e através de aproveitar as oportunidades e também trabalhar para que elas surjam, conseguir aproveitar, e aqui estou, sou metade brasileiro, metade espanhol, uma nacionalidade, mas o sangue brasileiro corre mais forte. Então, pessoal, nada, tamo junto e fica com Deus. Muito obrigado.